Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a segunda videoaula referente à atividade 1 do ensino médio e abordaremos nessa aula os seguintes assuntos: regra de três simples e regra de três composta. Regra de três simples. É uma regra prática para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. São problemas envolvendo 2 grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, vamos utilizar alguns passos. Primeiro, construir uma tabela, agrupando as grandezas de uma mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. 2. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. 3. Montar a proporção e resolver a equação. Você pode estar se perguntando, e o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Exemplos. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, utilizam-se 30 kg de fertilizantes. Vamos calcular a quantidade de fertilizantes necessário para adubar um pomar de 32.000 metros quadrados? Bom, identificando as grandezas, temos aí a quantidade de área, que está em metros quadrados, né? E a quantidade de fertilizantes, que está em quilo. Montando a nossa tabela, temos para cada 15.000 metros quadrados de área, são necessários 30 quilos de fertilizantes. E a pergunta é, qual a quantidade necessária de fertilizante para uma área maior, uma área de 32.000 metros quadrados? Bom, podemos aqui observar que essas duas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque eu aumentei aqui a minha quantidade de área, portanto, a quantidade de fertilizante também irá aumentar. Montando a nossa proporção, temos aí 15.000 está para 32.000, assim como 30 está para x. Resolvendo essa proporção, multiplicando em cruz, 15.000 vezes x é igual a 15.000x, isso é igual a 30 vezes 32.000. 15.000 está multiplicando, pode passar para o segundo membro dividindo. Efetuando aqui algumas simplificações, podemos simplificar esses 3 zeros com esses 3 zeros. 30 dividido por 15 dá 2, e 2 vezes 32 é igual a 64. Portanto, a quantidade necessária de fertilizantes é de 64 quilos. Continuando os exemplos, temos uma panificadora produz 230 pães franceses a cada 40 minutos. Em uma jornada de 8 horas, quantos pães são produzidos? Bom, identificando aí no problema as grandezas, temos a quantidade de pães e o tempo que está aqui em minutos. Como a jornada vem em horas, podemos transformar horas em minutos. Sabemos que 1 hora é o equivalente a 60 minutos. Portanto, basta multiplicar 8 vezes 60, que dá igual a 480 minutos. Montando agora a nossa tabela, temos o tempo e a quantidade de pães. Temos que, em 40 minutos, essa panificadora consegue produzir 230 pães. E vem a pergunta, quantos pães, então eu já coloco X aqui na coluna da quantidade de pães, né? Quantos pães será produzido agora em 480 minutos, já que é a quantidade de 8 horas, né? Bom, analisando aqui as grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais, o que é que a gente pode perceber? Quanto mais tempo eu tenho, mais pães nós vamos produzir, mais pães essa panificadora vai produzir. Então,
São grandezas diretamente proporcionais. Montando a nossa proporção, temos 40 está para 480, assim como 230 está para x. Multiplicando em cruz, para resolver a proporção, temos que 40 vezes x é 40x, e isso é igual a 230 vezes 480. 40 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Podemos aqui simplificar, cortando esse zero com esse zero. 48 dividido por 4 dá 12. E fazendo a multiplicação 230 vezes 12, isso é igual a 2.760, que é a quantidade de pães produzidos durante esse tempo aí de 8 horas. Exemplo 3. 5 homens levam 20 dias para recapear um trecho de estrada. Esse mesmo serviço seria realizado em quantos dias se fossem 8 homens no total? Bom, temos aí quais são as grandezas envolvidas: a quantidade de homens e o número de dias. Montando a nossa tabela, temos quantidade de homens. Eu sei que 5 homens realizam esse serviço em 20 dias. E a pergunta é, quantos dias, então já coloco o X aqui, quantos dias 8 homens realizariam esse mesmo serviço? Tá aqui a minha tabela. Agora, o que é que eu tenho que analisar? Se essas duas grandezas, elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, se eu aumentar a quantidade de homens, quer dizer, eu sair de 5 e eu vou para 8 homens, essa quantidade de dias irá reduzir, né? Porque eu tinha 5 homens que realizariam esse serviço em 20 dias, só que agora eu não tenho mais 5, eu vou colocar 8. Ou seja, eu estou aumentando mais 3 homens aí para realizar a mesma coisa. Então, essa quantidade de dias irá reduzir. Então, se uma grandeza eu aumento e a outra vai diminuir, elas são grandezas inversamente proporcionais. E se isso acontece, quando eu for montar a minha proporção, eu preciso inverter uma das razões. Vamos inverter essa primeira aqui. Ou seja, no lugar de eu escrever 5 está para 8, eu vou escrever 8 está para 5. 8 está para 5, aí assim como 20 está para x. Eu só inverto uma das razões. E aí depois eu resolvo a proporção normalmente, multiplicando em cruz. 8 vezes x é 8x e 20 vezes, isso é igual a quem? A 20 vezes 5. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 20 vezes 5 dá 100. Aí eu preciso pegar o 100 e dividir aqui por 8, não é? 10 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8. Para completar 10 falta 2. Posso baixar o próximo número, que é 0. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16. 16 para completar 20 falta 4. 4 não dá para dividir por 8, então para continuar eu preciso colocar uma vírgula e acrescentar um 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 não falta nada. Então, isso daqui é igual a 12,5. Ou seja, mais de 12 dias eles vão levar para realizar esse serviço. Agora, perceba que 12 dias, né, é realmente um número menor do que 20. Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é aplicada em problemas que relacionam 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ao problema. Um trator, ao ser puxado por 5 homens durante 20 minutos, percorre uma distância de 120 metros. Em quanto tempo o mesmo trator percorrerá a distância de 150 metros ao ser puxado por 4 homens? Inicialmente, identificando as razões, temos a quantidade de homens, o tempo que está em minutos e a distância percorrida que está em metros. Vamos montar a tabela. Temos aí as 3 grandezas envolvidas, que são quantidade de homem, tempo e distância. Relendo o problema, 5 homens, durante 20 minutos, puxam esse trator e esse trator percorre uma
distância de 120 metros. Vem a pergunta, em quanto tempo, por isso que eu coloco o X aqui na coluna do tempo, é o que a gente pretende descobrir, em quanto tempo esse trator percorrerá uma distância de 150 metros, sendo puxado agora por 4 homens. Fixando agora a quantidade de homens, essa grandeza quantidade de homens e relacionando as grandezas tempo e distância, o que é que a gente pode perceber? Se eu aumento a distância, o meu tempo irá aumentar. Portanto, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Posso até colocar um Dzinho aqui para fazer essa identificação. Relacionando agora as grandezas quantidade de homens e tempo, o que é que nós temos? Se eu diminuo a quantidade de homens, o tempo para esse deslocamento vai aumentar. Portanto, essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Posso até colocar o izinho aqui para fazer essa identificação. Como nós queremos o tempo, né, que será gasto, eu vou montar a minha proporção, né? A primeira razão que eu vou escrever é a razão tempo. 20 está para x. A segunda razão, vamos lá. Como a distância é uma distância, a grandeza distância e a grandeza tempo são duas grandezas diretamente proporcionais, eu vou manter essa relação. 120 está para 150. Já a quantidade de homens, a quantidade de homens em relação ao tempo, nós vimos que são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, eu preciso inverter essa razão. Eu não vou escrever 5 está para 4, e sim 4 está para 5. Efetuando aqui a multiplicação, numerador com numerador e denominador com denominador, 4 vezes 120 dá 480, 5 vezes 150 dá 750. Portanto, a nossa proporção ficará 20 está para x, assim como 480 está para 750. Fazendo aqui as simplificações, posso cortar esse zero com esse zero, resolvendo a proporção, multiplicando em cruz, temos 48 vezes x, dá 48x, isso é igual a 20 vezes 75. Como 48 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo, temos x é igual a 20 vezes 75, dividido por 48. Simplificando o 20 e o 48, o 20 por 4 dá 5, e 48 por 4 dá 12. Podemos também simplificar o 75 e o 12, tudo por 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25. E o 12 dividido por 3 dá 4. O que foi que restou? 5 vezes 25, que dá 125. Temos que dividir isso por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12 não falta nada, baixo 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 4 para completar 5 falta 1. 1 não dá para dividir por 4, então para a gente continuar, coloco uma vírgula e acrescento um zero. Agora eu tenho 10. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para completar 10 falta 2. Como já tem a vírgula, posso acrescentar um zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não falta nada. Tá aí o nosso resultado, 31,25. Portanto, x é igual a 31,25. Esse 0,25 minutos, né? Porque dá 31 minutos, né? 31,25 minutos. Esse 0,25 nós sabemos que é 1/4 de minuto. E 1/4 de minuto é equivalente a 15 segundos. Portanto, o tempo que será gasto será de 31 minutos e 15 segundos. Agora, estudante, você pode concluir a sua atividade resolvendo as questões 7, 8, 9 e 10, que envolvem regra de 3 simples e regra de 3 composto.
Fiquem com Deus, forte abraço.